aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, não perece, mas cresce, se desenvolve, dá muitos frutos. Isso poderia ser o nosso assunto, nosso tema. Aquilo que vem dos homens, se é puro orgulho e pura humanidade, sem a dimensão espiritual, não vai muito longe. Mas aquilo que vem do homem com Deus, junto de Deus, aprovado por Deus, se desenvolve, cresce, dá frutos, resulta em sucesso, em vitória, que é o que nós buscamos, a felicidade. Mas não uma felicidade passageira demais, que no fim termina em fracasso, né? Em tristeza. Não adianta nada ter muito sucesso durante um tempo e depois fracassar no fim. Por isso, as nossas ações devem ser a base da vontade de Deus, iluminada pela palavra, pelos mandamentos, sob a assistência de Deus, para que a gente seja forte, para que a gente se prolongue, para que a gente tenha um verdadeiro sucesso. E mais que sucesso é salvação, é vida eterna. Esse tema pode ser explicado com os textos bíblicos. Veja, nosso Senhor usa parábolas. Mesmo no Antigo Testamento temos a metáfora. Ezequiel, que nós acabamos de ouvir, falando de árvores. A primeira, o profeta Ezequiel, uma árvore muito conhecida no Oriente, que é o cedro, uma árvore grande lá, esbelta, forte, importante, que floresce bastante, importante nas construções, que pode representar o ser humano. Ser humano orgulhoso, ser humano cheio de si, ser humano que às vezes esquece suas raízes, que é Deus, o Criador, que deu a vida, deu a inteligência, deu os dons. O homem que se separa de Deus vai crescendo sozinho, mas somente até certo ponto, porque Deus derruba os soberbos, faz secar a árvore verde e faz brotar a árvore seca, está escrito no texto de hoje. Então disse Deus ao profeta: eu mesmo tirarei a copa dessa árvore orgulhosa. Ela que está pensando que pode ir sozinha, crescendo, sem fim, eu vou tirar a sua copa, porque eu sou Deus. Quem quer crescer, o ensinamento é esse: sem Deus, fica orgulhoso e não vai muito longe. Deus tira, Deus quebra a crista, na linguagem nossa. Deus quebra o orgulhoso. Eu tirarei a sua copa, o nazer, tirarei um ramo, um broto aí de cima, para dizer que sozinho ele não vai, e vou transportar para outro lugar. Vou plantar esse raminho, esse broto, no outro lugar. Aí sim vai dar frutos. A interpretação não é difícil. O povo de Israel estava orgulhoso, estava se afastando de Deus, estava pensando que ia ser liberto do povo, do reinado do Império Romano, mas estava prestes a cair no exílio da Babilônia, que era pior, escravidão. O povo orgulhoso tinha esquecido que Deus havia libertado esse povo.
povo que cresceu, desenvolveu sem dúvida, povo inteligente, mas estava se esquecendo de Deus. Deus tira a sua copa, Deus quebra a sua crista, Deus corrige. É o momento do exílio, o momento da humilhação. Mas Deus não esquece o seu povo. E vai dar outra oportunidade. É esse ramo que ele tirou da copa do cedro. Sabe, tão importante, tão bonita no Oriente. Inclusive o Líbano tem na sua bandeira o símbolo do cedro, da árvorezinha. E o salmo de hoje está falando do cedro do Líbano. Sabe, tão bonita. Mas sem Deus não pode crescer, não pode frutificar. Então representa o povo de Israel que estava se desenvolvendo muito, às vezes se esquecendo de Deus, sendo infiel, e agora vai ser humilhado. Mas Deus dá outra oportunidade. Deus tem na mão o destino das nações. Deus tem na mão o destino seu, o destino de cada um de nós. Ele nos dá outras oportunidades, é o que está insinuando o texto. Depois da volta do exílio, Deus recomeça com o seu povo, a aliança vai seguindo, Deus dá a proteção. E diz o texto que vai crescer este ramo, esse broto. Vai dar frutos, vai servir de sombra para muita gente. O povo de Israel, de onde virá a salvação, vai acolher muita gente. Então esse broto significa primeiro esse povo de Israel. Mas significa também Jesus que veio do povo de Israel, descendente do rei Davi. Jesus, o prometido, Salvador, aquele que faz uma nova e eterna aliança, abraçando todas as nações. Esse ramo que vai crescer vai abarcar muitas aves, acolher as nações. É Jesus que acolhe todas as nações, o Nazareno. Mas significa também a igreja, da qual que nasceu de Jesus, que vem de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Depois da ressurreição, ficou a igreja com a missão de Jesus, de salvar, de anunciar o reino. Então esse ramo é também a igreja. E aí a gente encontra no Evangelho. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus é essa semente que alguém semeou e foi dormir dia e noite descansando. Deus fez brotar. Uma vez semeado, o reino não perece, porque vem de Deus. O homem colabora, mas o reino é de Deus. Ele é que faz crescer. Nós colaboramos. A igreja, portanto, essa instituição misteriosa através da qual Deus acolhe todas as nações. Homens e mulheres, todas as raças, línguas, cores, status. É o grão de mostarda. Começou lá com Jesus, 2 discípulos, 12 discípulos, apóstolos, e esta mostarda, essa sementezinha que cresceu como uma mostarda, a maior das hortaliças, está acolhendo os pássaros, as pessoas do mundo inteiro. A igreja está espalhada pelo mundo, acolhendo as aves, não é? Simbolizadas ali, os seres humanos. Então aqui nós temos essa clareza. Primeiro, o reino de Deus está implantado. A parábola de Jesus prova isso. O reino de Deus é esta semente que foi lançada. Ela não vai morrer. O reino de Deus está aí, no meio de vós, está dentro de vós. O reino de Deus chegou, disse Jesus. E vai crescendo, vai crescendo. Se eu expulso demônios em nome de Deus, é porque o reino de Deus chegou.
O reino de Deus está no mundo. Deus tem o reinado no mundo. Deus tem o domínio dos nossos destinos. Segunda coisa, esse reino cresce sem a gente perceber. Você que é batizado e procura fazer a vontade de Deus, o reino de Deus está em você. Você está como parte do reino de Deus. Você é um membro desse reino, pertence a Deus. E em você esse reino vai crescendo. O reino de Deus vai crescendo em você, através de você, na igreja, através da igreja. E vai se espalhando. Agora eu li uma notícia de que na Coreia do Sul, esses últimos 5 anos, os cristãos aumentaram em 1.200%. É muita coisa, desenvolvimento. Em alguns lugares pode ser que a igreja esteja reprimida, um pouquinho, né? Talvez frio aqui e acolá, mas em muitos lugares está crescendo. Muitos lugares, Estados Unidos inclusive, muitas conversões para o catolicismo, protestantes para católicos, Filipinas, África, etc. O reino de Deus está plantado e ele cresce sem a gente perceber. É o mistério de Deus, é o amor de Deus, é o silêncio de Deus que faz brotar as coisas boas. Claro, é preciso plantar. Diz a primeira parábola de Jesus hoje. E Deus é comparado a essa semente que alguém, o homem, nós precisamos lançar a semente. E essa semente também, nesse sentido, são todas as boas obras. É a espiritualidade, é a tolerância, é o amor, é a compaixão. Tudo de bom que a gente possa fazer são sementes de mostarda. Pequenas coisas. Que às vezes a gente pensa, isso não vai resolver o problema do outro, né? Uma esmola, às vezes a gente pensa, dá para passar sem. Mas qualquer gesto de amor é o plantio de uma mostarda, de um grãozinho de mostarda. E olha o que Deus faz com um grão de mostarda. É miudinha, muito pequena, o grãozinho de mostarda. O menor das sementes, está dizendo o Evangelho, mas se torna a maior das hortaliças. É um milagre de Deus. Pode acreditar. Se você investe na sua espiritualidade, esses grãozinhos que vão sendo plantados, os momentos de meditação, de oração, a Eucaristia que você recebe, as confissões, a boa obra, o perdão que você dá, são as sementinhas. Aparentemente quase nada, mas Deus faz o milagre. Você vai crescendo. Sua espiritualidade vai se robustecendo. Você vai sentindo a alegria de ser reino de Deus. Porque daqui a pouco outras pessoas vão querer se aproximar de você. Vão se sentir atraídas pelas suas virtudes, pela sua honra, pela sua honestidade, pela sua dedicação, né? Pela sua moralidade, pelo seu bom exemplo. As pessoas vão querer ficar perto. São as aves que vão se aproximando, né? E vão depender às vezes de você, de um conselho, de uma palavra, etc. Então aquilo que vem de Deus vai crescendo. O reino está implantado, ele cresce sem a gente ver e ele é universal. Terceira característica. Está implantado, cresce sem a gente ver. Às vezes a gente nem colabora, né? Deixa de colaborar um pouco, às vezes colabora depois e tal, mas vai crescer. Quer queiramos ou não, atenção, o reino de Deus vai crescer, está crescendo. Porque a palavra de Deus, Deus não mente. Agora é bom que a gente participe desse processo de crescimento do reino de Deus, nos colocando como membros do reino, deixando o reino crescer em nós e fazendo esse reino crescer na sociedade. Porque ele está destinado a todo o universo, a todas as nações, as aves de todas as partes, todas as espécies vêm pousar, vêm participar desta árvore do Líbano, vêm participar desta mostarda. Encontra aí lugar para fazer ninho, encontra lugar para se alimentar,
encontra lugar para descansar à sua sombra. É universal. O reino de Deus vai chegando, devagar, pouco a pouco. Já se ouve notícias de conversões, coisa dificílima, de muçulmanos, que começam a ver o jeito compassivo dos cristãos viverem. Que os muçulmanos são duros, eles são guerreiros, eles são vingativos, etc. Justiceiros, né? E alguns deles estão vendo esse jeito compassivo dos cristãos. Tem que perdoar, tem que ter tolerância, tem que... né? E isso vai tocando alguns deles. O reino de Deus está destinado ao universo. Vai chegar nos outros lugares. E que ao chegar nos lugares onde ainda não chegou, não deixe de estar em nós. Que nós não percamos o privilégio de conhecer, de estar dentro, de sermos cristãos, de sermos essas sementes do reino de Deus. Né? E interessante que pode ser esta árvore, como eu já disse, um lugar de descanso, um ninho para as várias aves. Ou seja, todos os tipos de aves, todos os tipos de pessoas. Eu gosto de pensar que essas árvores que representam o reino de Deus, seja o cedro do Líbano, seja a mostarda do Evangelho, é bom pensar que, como igreja, é o lugar de todos, daqueles que sofrem. Existem aves machucadas por aí, aves com, as asas talvez quebradas por algum acidente, aves talvez enfermas, pessoas doentes, pessoas decepcionadas, pessoas desanimadas, aves com fome. Não digo tanto de alimento, porque graças a Deus parece que está sobrando alimento. Pode ser que não chegue em todos os lugares, e essa é uma injustiça. Mas eu não tenho para outro dia, né? Mas alimento tem de sobra no mundo. Tem de sobra. Hoje mesmo vi um vídeo num lugar aí, que um monte de alimentos e objetos de higiene que foram doados para ajudar as pessoas foram parar no lixo. Desviam e mandaram para o lixão e enterraram para esconder. Uma coisa horrorosa. Isso é o ser humano, desumano. O ser desumano, desumanizado. Né? Mas vamos lá. O reino de Deus é para você. Ave decepcionada. Ave com fome, talvez não de alimento físico, mas com fome de paz, com fome de sossego. Aves perturbadas, né? Almas perturbadas, almas cansadas e tantas coisas tristes, horrorosas que acontecem, ou por abalos emocionais que essa sociedade e o estilo de vida acaba gerando em nós. Aves com as neuroses, né? As psicoses, os transtornos de personalidade, as psicopatias que trazemos, os problemas financeiros, aves de todos os tipos, com todos os tipos de problema. Aqui é o seu lugar, na árvore de Deus, no cedro de Deus, na mostarda de Deus, na igreja. É o seu lugar, o lugar do seu descanso, o lugar do seu reforço, do seu refazer-se, do seu fortalecimento. Aqui é o lugar de você se alimentar, de você se curar emocionalmente, porque muitas enfermidades emocionais vêm do pecado, do orgulho, do fechamento. Hora de se libertar disso tudo. A igreja ensina isso. A palavra de Deus inspira a gente a ser compassivo. Vamos liberando isso tudo. Vamos liberar o perdão. Vamos liberar a compaixão para quem está perto de nós. Vamos ter paciência com as pessoas que são problemáticas. Não adianta enfrentar. É aqui, nesta mostarda, nesta árvore, igreja, no lugar seu, ave machucada,
talvez com fome, desorientada, cansada desses voos do dia a dia. Aqui é o seu lugar. Sinta-se em casa. É o Senhor que acolhe você. É a sua casa. Refaça-se na palavra, na oração. Refaça-se na comunhão. Querido Deus, completa, Senhor, esse entendimento no coração nosso que Sua palavra nos trouxe. O Espírito Santo nos dê o entendimento, nos dê a graça de acolher essa palavra como a semente de mostarda e deixar crescer em nós. Ajuda-nos, Senhor, também a ser lugar de acolhida para quem precisa. Nós te glorificamos, porque sabemos que somos teus e o que vem de ti não perece, mas se desenvolve. Nós cremos nisso. Confirma a sua bênção para cada um de nós. Suas aves que nesta noite vêm aqui repousar, se alimentar, descansar, repousar, encontrar o alimento que nós precisamos.